As pessoas que se encontraram com Jesus, que o viram e o ouviram, nunca agiram com indiferença ou com moderação diante dele. Quando elas compreendiam quem realmente Jesus era, ou tinham medo dele, ou tinham raiva dele, ou se ajoelhavam diante dele. Mas ninguém simplesmente dizia: como eu gosto dele. É um filósofo inspirador do meu tempo. Não, de fato não era esse o sentimento e as reações que se tinham diante de Jesus. Nesse mês de dezembro nós estaremos iniciando na comunidade urbana de Joinville e de Curitiba uma série de mensagens chamada O Natal Escondido, baseado no livro do Tim Keller, e você é convidado para estar junto conosco. O endereço seguirá aqui na descrição. Antes de continuarmos, vamos dar uma olhadinha nos nossos valores? O Natal representa talvez um dos feriados ou o feriado mais importante do nosso calendário. E tem se vendido o Natal como um tempo em família, um tempo de amor, um tempo de paz, um tempo de luz. Contudo, parece haver uma tensão entre as celebrações natalinas do nosso tempo e o antigo significado do que é de fato o Natal para nós. E é curioso a gente pensar isso, porque pensar em paz, em amor, em união, remete justamente à origem do Natal como deveria ser no cristianismo, a partir do próprio Evangelho. Por exemplo, a ênfase na luz em meio à escuridão é a crença cristã de que a luz ela vem de fora desse mundo. Há uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Vimos a luz e a luz raiou de fora. Não é uma luz que veio de nós mesmos, mas veio de fora para nós. Mas claro, há outros exemplos que nós podemos dar nesse sentido. A doação de presentes, ela é um ato de abnegação. A preocupação com o necessitado e com o mais pobre e aqueles que estão mais próximos de nós remetem à origem do verdadeiro sentido do Natal. O Tim Keller, no livro dele, tem uma frase interessante que diz assim: ele veio como luz porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho. Então, compreender o Natal é compreender os fundamentos do cristianismo e compreender o próprio Evangelho. Porque sem Jesus, o Natal jamais seria celebrado. Jesus é a verdadeira luz do Natal. Embora tenhamos nessa época do ano várias luzes espalhadas pela cidade, elas são insuficientes de nos mostrar o caminho. Porque nós somos cegos demais. Elas são insuficientes para romper a escuridão. O Evangelho de João também diz algo interessante. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ilumina todos os homens em todos os tempos. Nós precisamos saber disso porque o mundo é um lugar escuro e nós estamos vivendo em trevas. E não é difícil convencer qualquer pessoa sobre isso. Quando os evangelhos falam que o mundo está em trevas, está se referindo a duas perspectivas. A primeira com relação ao mal. E está dizendo aqui para nós que o mal está espalhado pelo mundo. E por isso eu disse que não é difícil de convencer ninguém sobre isso. É só você olhar um pouquinho das notícias, ouvir o rádio, assistir os telejornais, que você vai perceber as guerras, os problemas com os refugiados, as injustiças na nossa sociedade, e por aí vai. São vários exemplos que poderia mostrar de como a maldade tem se espalhado no mundo. Mas o outro aspecto a que isso se refere é com relação à ignorância. Significa que nenhum de nós
sabe suficientemente o caminho para conduzir a nós mesmos ou aos outros. Então nós precisamos reconhecer que nós vivemos num mundo escuro e que por nós mesmos nós não conseguiremos sair da escuridão em que nos colocamos. Não adianta buscarmos em recursos humanos como se nós pudéssemos brilhar uma luz própria, né? Não adianta buscar em ideologias, não adianta buscar na ciência, não adianta buscar nem mesmo nos religiosos. Em nenhum lugar que não seja Jesus nós encontraremos a verdadeira luz. Embora todos esses esforços dos seres humanos sejam louváveis por tentar melhorar esse mundo, nós não conseguiremos sem Jesus. Nós nos enganamos quando pensamos que podemos construir uma sociedade mais justa sem Deus. Agora que você ouviu esta mensagem, você pode reagir a ela de 3 maneiras. Você pode ter medo, porque está vivendo num mundo escuro. Você pode ter raiva, porque esse verdadeiro sentido do Natal está se intrometendo nas festividades natalinas que nós estamos acostumados. Ou finalmente você pode se ajoelhar diante dele e desfrutar de uma paz sem fim que não depende mais das circunstâncias e de um amor incondicional que ele tem por você. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não vai poder mais agir com indiferença ou com moderação e simplesmente dizer como eu gosto de Jesus.